Um dos argumentos utilizado pelo pessoal cético, né, que se diz ateu através da internet, é se utilizar erroneamente dos Salmos 23, dizendo: O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Então, se o Senhor é meu pastor e nada me faltará, por que tem tantas pessoas que acreditam em Deus que passam fome, que passam necessidades, que vivem uma vida praticamente assim, totalmente atribulada? Mas se o Senhor é o meu pastor, e a Bíblia diz que nada me faltará. Então, quando as pessoas veem o outro passando necessidade, obviamente dá a impressão que Deus está deixando a desejar. Então, o texto bíblico seria mentiroso. Porque se a Bíblia diz que se o Senhor é meu pastor e nada me faltará, por que falta tanta coisa para o cristão? Meus amigos, o grande problema é a desonestidade, principalmente do grupo de ateus, que é a escória da humanidade, de interpretar os textos bíblicos erroneamente. Quando você pega, por exemplo, diversas Bíblias que nós temos no mercado, Bíblias essas que todas elas foram influenciadas pela Igreja Apostólica Católica Romana. Nós temos a Bíblia Reformada, a Bíblia Pentecostal, a Bíblia Scofield, a Bíblia Genebra, a Bíblia Thompson, a Bíblia da Mulher, a Bíblia do Adolescente, a Bíblia do Ministro. São diversas Bíblias que a tradução desses textos diz assim no Salmos 23, versículo 1 ao 6. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Então, os ateus pegam esse texto e, é claro, gostam de ridicularizar a obra do Criador e o próprio Criador, dizendo que se Deus verdadeiramente existisse, e se o Salmo está dizendo que o Senhor é meu pastor e nada me faltará, por que falta tanta coisa para aqueles que servem a Deus? Esse é o argumento sujo e imoral utilizado pelo ateísmo. O grande problema é a desonestidade dessa turma de não conhecer os originais. Quando você tem uma Bíblia numa versão original, como essa que nós temos aqui, inclusive nós disponibilizamos a venda dela, original importada da Turquia, você pode estar adquirindo no 319-9202-3725, que é a BKJ original, que não é essa vendida pelos sites da vida. Essa versão é de 1611, que é a BKJ original do rei Tiago I da Inglaterra. O texto em hebraico, veja bem como as coisas mudam. O texto em hebraico diz o seguinte: El Shah Lorhoi Ish Hever Lev David Mishover. Ou seja, a tradução El Shah é faltará, a tradução Lor é não, Roy, amigo íntimo, e Yesh Hever, Adonai, Lev Davi, que é o rei Davi, e Mitzhover é cântico. A tradução original fica assim: o Senhor é meu pastor e amigo íntimo, e ele nunca me faltará. A Igreja Apostólica Católica Romana, diante de tantas interpretações mentirosas e traduções equivocadas, fez com que diversos protestantes, tradutores de Bíblia, etc., traduzissem não somente esse texto, mas diversos outros textos dentro da Escritura Sagrada original, erroneamente, dando a entender que se Deus é o seu pastor, ele está prometendo que nada vai te faltará. Então, se te falta, Deus não é o teu pastor. E esse é um dos argumentos utilizados pelo ateísmo. Isso é uma arma de Satanás. Eles modificaram os textos sagrados. Por isso que é muito importante você estar adquirindo uma versão original da Bíblia, como essa que nós temos disponibilizado aí para você. Então você entendeu? Olha a diferença. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. O texto original não está dizendo que nada vai te faltar, porque Cristo não prometeu nenhum mar de rosas para ninguém nesta vida. O livro de João, no capítulo 15, versículos 18 a 19, diz: se o mundo os odeia, tenham em mente que antes odiou a mim. Se vocês pertencessem ao mundo, ele os amaria, como se fossem dele. Todavia vocês não são do mundo, mas eu os escolhi, tirando-os do mundo, por isso o mundo os odeia. O texto em João 16,33 também diz: eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo, eu venci o mundo. Em nenhum canto do Novo Testamento, Cristo promete um mar de rosa para as pessoas. Isso é mentira. Todos esses argumentos utilizados pelos líderes religiosos, pastores, falsos mestres dessas religiões, principalmente do protestantismo, enganam as pessoas. E é claro, com as traduções erradas que você tem na sua casa,
o texto vai te condicionar ao erro e é claro que pode te levar até cair no ateísmo, porque o ateísmo é uma das piores negações e que eles se dizem ser também não ser uma religião, mas é uma religião perversa, controversa, ao contrário, mas uma religião suja liderada pelo pai da mentira, que é Satanás. Então você observou, o texto em todas essas Bíblias estão errado, aonde diz, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Aqui não está dizendo que nada vai te faltar. Todos nós passamos por aflições e vamos passar. O texto original, mais uma vez, está aqui. A tradução original, por isso que é importante você ter essa versão dessa Bíblia original. O Senhor é meu pastor e amigo íntimo, e ele nunca me faltará. Está dizendo que ele nunca vai te faltar. E não o texto traduzido erroneamente pela Igreja Católica, dizendo que nada me faltará. Ok, meus amigos, fique com Deus, que o Pai possa abrir o seu entendimento e que possa abençoar a sua vida. Caso você queira adquirir a versão original de 1611 da BKJ original do Rei Tiago I importado da Inglaterra, entre em contato no 319-9202-3725. Um forte abraço.